Este é o nosso lar, um ponto azul perdido no infinito, um milagre que pulsa, silencioso, entre o nada e o tudo. Aqui, contra todas as probabilidades, a vida escolheu florescer. A natureza não se contentou em existir. Ela quis criar, pintou montanhas com o fogo da terra, desenhou desertos com o sopro do vento e bordou os mares com as lágrimas do céu. Cada canto deste planeta é uma história contada em silêncio, um sussurro antigo que fala direto com a alma. E quando a gente para ouvir, percebe que há algo dentro de nós que reconhece tudo isso, como se o mundo fosse um espelho do nosso próprio coração. Hoje não estamos apenas viajando, estamos voltando para casa, para a essência, para aquele sentimento puro de se maravilhar com o que é real, com o que ainda existe, mesmo quando a pressa tenta apagar. E é por isso que estamos aqui, porque cada passo, cada paisagem, cada respiração é um reencontro com o que a vida tem de mais bonito. E no fim das contas, é isso que a gente faz. Revela, sente e compartilha os verdadeiros encantos pelo mundo. Se essa jornada já tocou o seu coração, se você também acredita que viajar é mais do que ver lugares, é sentir o planeta pulsar com você, então se inscreva no canal, deixe o seu like e venha com a gente. Descobrir que os maiores destinos são aqueles que despertam o que há de mais vivo dentro da gente. Respire fundo, olhe ao redor e prepare o coração, porque a nossa viagem começa agora. A viagem começa no norte distante, um lugar onde o vento sopra histórias antigas e o oceano parece conversar com as rochas. Erguido contra as marés, Urvitserkur repousa, uma imensa formação de pedra que o tempo esculpiu como um dragão bebendo do mar. Diante dele, o silêncio tem peso. Apenas o som das ondas, o frio do vento e a sensação de que ali, a terra ainda guarda segredos que o homem jamais decifrou. Na Islândia, a natureza não é apenas cenário, ela é personagem, é força viva. E estar ali é como tocar o coração gelado do planeta e sentir que ele ainda pulsa. Seguimos para o sul da Europa, onde o azul do mar é tão intenso que parece inventado. Entre falésias brancas, escondida do mundo, repousa Navadio, ou Shipwreck Beach, em Zakynthos. Areia clara, águas translúcidas e o esqueleto enferrujado de um navio repousando entre as ondas. Há algo de poético nesse contraste entre o tempo e a beleza. Um lembrete de que até o que se perdeu pode se tornar arte quando o mar decide contar a história. Ali, tudo é movimento. O vento, a espuma, a luz que muda a cada minuto. E quem pisa na areia sente que o tempo desacelera, como se o mundo inteiro respirasse junto. Mas o planeta ainda guarda surpresas que parecem saídas de outro universo. No coração do Iêmen, a ilha de Socotra floresce isolada, como se tivesse nascido de um sonho.
Suas árvores de sangue de dragão se erguem sob o sol, com copas que parecem desafiar a lógica. De seus troncos escorre uma seiva vermelha, usada há milênios como tinta e remédio, um símbolo de força e mistério. Parecem desafiar o próprio conceito de gravidade. Crescem nas encostas mais áridas e nas falésias onde quase nada deveria existir. Suas copas se abrem como guarda-sóis naturais, projetando sombra em forma de cúpula sobre o solo rachado. De longe, formam um bosque invertido, como se as raízes estivessem suspensas no ar e o céu fosse o chão. São árvores que não apenas sobrevivem, resistem há séculos, testemunhas silenciosas de um mundo que muda ao redor delas. Mas Socotra guarda ainda outro espanto. No extremo oeste da ilha, a lagoa Detuá surge como um oásis diante do deserto. Águas de um azul translúcido que se espalham entre dunas e falésias douradas. O ar é quente, salgado e puro, e em meio a essa serenidade, a alma entende o que é existir em paz com o planeta. Socotra é a lembrança de que a Terra ainda guarda segredos, um lugar onde o improvável floresce e a beleza permanece intacta, protegida pelo isolamento e pela força da própria natureza. Três destinos, três formas da natureza dizer: eu ainda estou aqui. E nós seguimos, entre a pedra, o vento e o sal, percebendo que a beleza tem 1000 rostos, todos eles feitos do mesmo espanto. A jornada nos leva agora a um dos lugares mais intensos da Terra. O deserto de Danakil, na Etiópia, é um território onde o planeta parece respirar fogo. O solo borbulha em cores impossíveis, amarelos, verdes e laranjas que se misturam em poças de enxofre e sal. Lagos ácidos fumegam, o ar vibra com o calor, e o horizonte parece tremular como se estivesse vivo. Mesmo aqui, onde quase nada poderia existir, o ser humano aprendeu a caminhar. Os povos Afar cruzam essas planícies de sal sob um sol impiedoso, conduzindo seus camelos como há milênios. É o tipo de lugar que não apenas mostra a força da natureza, ele a impõe. Danakil é a lembrança de que a terra é tão bela quanto bruta e que, às vezes, a beleza nasce daquilo que queima. Deixamos o calor e seguimos rumo ao silêncio das montanhas. Deixamos o calor e seguimos rumo ao silêncio das montanhas. O lago Toktogul se estende entre vales profundos e picos cobertos de bruma, como se o céu tivesse decidido repousar sobre a terra. Suas águas são calmas e densas, refletindo as montanhas com uma nitidez quase mágica. À medida que o sol se move, o lago muda de cor, ora azul profundo, ora verde translúcido, como se respirasse. Quando o vento desce das montanhas, a superfície se fragmenta em 1000 pequenos espelhos, e cada reflexo parece guardar um pedaço do infinito. Às margens, o tempo desacelera.
Toktogu é mais do que um lago. É um instante suspenso entre o silêncio e o céu. E então, o azul muda de tom. O ar fica leve, o horizonte se abre. Surge Moorea, um fragmento da Polinésia desenhado com perfeição entre o céu e o mar. Montanhas cobertas de verde mergulham direto em lagoas transparentes, e a luz do sol dança sobre os recifes em movimentos lentos, quase hipnóticos. A brisa traz o perfume das flores, e o som distante das ondas se mistura às vozes suaves que ecoam das canoas no horizonte. Pelos caminhos de areia branca, o tempo parece esquecer a pressa. Aqui, o tempo não corre, ele flutua. Cada olhar é um convite ao silêncio, cada respiração, um agradecimento. Moorea não é apenas um destino, é o instante em que a terra parece sorrir. Três mundos, três paisagens, três maneiras de a terra se reinventar. O fogo que cria, a água que reflete e o mar que acolhe. E nós seguimos, deixando que cada lugar nos transforme um pouco mais, como se o próprio planeta nos ensinasse a sentir. No norte do Japão, o inverno pinta tudo de branco e o ar parece suspenso no tempo. Entre montanhas e vapores quentes, o Jigokudani Monkey Park guarda uma cena que derrete o frio. Macacos das neves mergulhados em águas termais, com o vapor subindo ao redor como névoa de outro mundo. Seus olhos semicerrados, seus gestos tranquilos, revelam uma paz quase humana, como se soubessem algo que esquecemos. Ali, no contraste entre a neve e a água quente, o silêncio e o riso, descobrimos a delicadeza escondida na força da natureza. O frio deixa de ser obstáculo e se torna abrigo. Esses macacos das neves são os únicos primatas, além do homem, conhecidos por usarem fontes termais para se aquecer durante o inverno. Aprenderam esse hábito observando uns aos outros, um comportamento passado de geração em geração, como uma tradição silenciosa. Nas águas quentes formam laços, compartilham calor e descobrem uma paz rara em meio ao frio. No calor das águas, esses macacos parecem ter encontrado um acordo com o inverno, um equilíbrio entre a resistência e a quietude. E quem os observa entende. A verdadeira harmonia com a natureza não está na força, mas na serenidade de pertencer a ela. Seguimos agora para o oeste dos Estados Unidos, onde o horizonte se dissolve em luz. O Great Salt Lake, em Utah, é uma imensidão líquida que desafia os sentidos. Um lago salgado que muda de cor conforme o sol, o vento e a vida microscópica que abriga. Em certas épocas, suas águas se tingem de rosa e magenta,
Um espetáculo criado por micro-organismos e algas que prosperam onde quase nada mais poderia existir. O resultado é uma paisagem surreal. Um espelho colorido, onde o céu parece derreter sobre a terra. Às margens, o sal forma desenhos brancos que contrastam com o rosado das águas, como se o deserto tivesse decidido sonhar em cores. Quando o entardecer chega, o lago reflete o sol como uma chama suave, viva, silenciosa, eterna. É um lembrete de que a beleza, às vezes, nasce daquilo que resiste. E então, o horizonte se abre sobre a África. O Monte Kilimanjaro ergue-se solitário acima das nuvens, como um guardião silencioso entre o céu e a terra. Seu cume nevado contrasta com a savana dourada aos seus pés, um encontro improvável entre o gelo e o fogo do Equador. Escalar suas encostas é como atravessar o planeta em poucas horas. Florestas úmidas, desertos de pedra e, por fim, o gelo eterno. Lá no alto, o ar é fino, o silêncio é profundo e a vista parece abraçar o mundo. Mas é lá embaixo, nas planícies do Serengeti, que a vida pulsa. Leões descansam sob a sombra das acácias, elefantes cruzam a relva em lentas caravanas, girafas movem-se como notas de uma música antiga. O vento carrega o cheiro da terra e o som distante dos tambores da vida selvagem. O Kilimanjaro observa tudo, paciente, imutável, como se fosse o coração da África batendo em pedra e neve. Do calor que nasce no gelo ao silêncio que fala entre as pedras, cada paisagem revela um gesto da natureza, ora sutil, ora grandioso. E quando o olhar se perde entre esses mundos, o coração entende. Viajar é escutar o planeta respirando. A água, sempre ela, impetuosa, viva, impossível de conter. Na ilha norte da Nova Zelândia, em Taupo, o rio Waikato se estreita subitamente e se transforma em um rugido azul. É a Cachoeira Huka, onde a natureza revela sua força em estado puro. As águas turquesa despencam com uma intensidade que faz o ar vibrar, e a névoa sobe como um sopro de energia. É como se o planeta respirasse ali, em ondas, em luz, em poder. E no meio do som ensurdecedor, há algo de hipnótico. Um convite para admirar a fúria e, ao mesmo tempo, sentir paz. Deixamos o verde e seguimos para um mundo que parece pertencer a outro planeta. O Vale de la Luna, no deserto do Atacama, é um lugar onde o tempo esqueceu de passar. Rochas esculpidas pelo vento, dunas douradas e um silêncio tão profundo que chega a ecoar. Quando o sol se põe, o vale se pinta de laranja, rosa e violeta e o deserto ganha alma. À noite, o céu se abre em um oceano de estrelas e ali, sob a luz fria da lua, entendemos o nome do lugar.
É como se caminhássemos sobre o corpo adormecido de outro mundo, ouvindo o murmúrio antigo da terra em repouso. E então, depois da aridez, vem o mar. A praia de Balandra, no México, é o encontro entre o deserto e o paraíso. Suas águas rasas, de um azul translúcido, se espalham como vidro líquido sobre a areia clara. O vento sopra leve, misturando o cheiro do sal com o calor das pedras. Ali, o silêncio tem outro som, o som da leveza. Na imensidão serena de Balandra, tudo parece nascer devagar. Os passos afundam em uma areia tão macia que parece viva, e o mar, com seu vai-vem paciente, acolhe o corpo e o pensamento. Não há pressa, não há distância, apenas o encontro entre o que somos e o que o mundo oferece quando se cala. É ali que se entende que a beleza não grita, ela sussurra. Está no toque da água morna na pele, na curva suave das rochas, no murmúrio quase imperceptível do vento. Balandra não se visita, se sente. E quem chega até ela, leva consigo a lembrança de um lugar onde tudo é simples, e por isso, perfeito. Da força da água ao silêncio da areia, tudo parece nos lembrar que a terra respira, e que basta escutá-la para sentir que fazemos parte dela. Há lugares que parecem nascidos do encontro entre o sonho e a fé. Mont Saint-Michel, na França, é um deles. Entre marés e névoas, a abadia se ergue como um farol do tempo, um castelo que toca o céu e se espelha no mar. Quando a maré sobe, a ilha se isola, como se o mundo a esquecesse por algumas horas. Quando recua, revela caminhos antigos, pedras gastas por séculos de passos e orações. Ali, o som do vento mistura-se ao dos sinos, e cada pedra parece guardar o sussurro de quem acreditou no impossível. É um lugar que não apenas se olha, se contempla. E ao olhar para suas torres envoltas em bruma, algo dentro de nós se aquieta, como se o tempo, por um instante, se curvasse em silêncio. E assim seguimos nossa viagem para o norte, onde o frio desenha paisagens que desafiam a lógica. Na Noruega, a Trolltunga se projeta sobre o vazio como a língua de um gigante esculpida em pedra. Lá em cima, o mundo se abre em todas as direções. Montanhas, lagos e céu se confundem e a solidão se torna sagrada. O vento sopra forte, mas é o silêncio que mais impressiona. Estar ali é sentir o peso e a leveza da Terra ao mesmo tempo. É como se o planeta nos deixasse ver, por um breve instante, sua própria respiração. E então, cruzamos o oceano até onde o mistério repousa sobre a areia. Nas
praias de Moeraki, dezenas de esferas gigantes descansam à beira-mar, perfeitas, antigas, impenetráveis. São rochas formadas há milhões de anos, moldadas pelo tempo e pelo mar, como se fossem ovos de pedra deixados por deuses esquecidos. Quando a maré as cobre, parecem flutuar. Quando a água recua, revelam-se como sentinelas silenciosas, guardiãs de um passado sem nome. Há algo profundamente humano na forma como permanecem, imóveis, resistentes, belas em sua solidão. Da fé à vertigem, do abismo à calma, 3 mundos, 3 maneiras da Terra lembrar que o tempo é apenas um sopro. E nós seguimos, tocados por essa certeza. O mundo não foi feito apenas para ser visto, mas sentido, com o coração desperto. Entre o silêncio e o espelho do mundo, o mar morto repousa. Nada vive ali, e ainda assim, há uma beleza que desafia o nome. A água densa, salgada, sustenta o corpo sem esforço, como se a terra nos segurasse em suas próprias mãos. Às margens, o branco do sal forma desenhos que brilham sob o sol, como cristais caídos de um outro tempo. É um lugar onde o vazio se transforma em plenitude e o silêncio fala mais alto que qualquer som. No centro dessa vastidão, uma árvore solitária desafia a lógica, enraizada num banco de sal, isolada em meio ao impossível. Dizem que foi plantada por um homem anônimo, apenas para provar que até no coração da esterilidade, a vida encontra um jeito. Ali, cercada por um mar onde nada floresce, ela permanece verde, viva e firme. Um lembrete silencioso de que a esperança é mais teimosa que o deserto. Olhar para ela é perceber que a vida não precisa de promessas, apenas de vontade para existir. Deixamos o sal e seguimos o som da força das águas. Nas fronteiras entre o Vietnã e a China, a água se lança em cascatas imensas, desenhando o espetáculo das Ban Geoc Falls. Ali, o mundo é movimento. Um turbilhão de espuma, verde e vento. As quedas d'água rugem como se o planeta respirasse em voz alta, e o ar se enche de partículas luminosas, dançando com a luz do sol. É impossível não sentir a força, a alegria, o ritmo da terra se refazendo a cada segundo. E entre o barulho e a bruma, há uma paz que não se explica, apenas se sente, o coração batendo no mesmo compasso da água. E então, a nossa viagem segue o som, que se transforma em silêncio seco e vermelho.
No deserto de Utah, o Arches National Park parece um sonho esculpido pelo vento. Mais de 2.000 formações de pedra se erguem como portais para outro mundo. Arcos gigantes, torres, pontes, esculturas que o tempo desenhou com paciência e fogo. Sob o sol, as rochas brilham em tons de cobre e ouro. Ao entardecer, parecem respirar. É uma galeria viva da Terra, onde cada curva conta uma história antiga e cada sombra guarda o eco do que já foi oceano, montanha, cinza. Caminhar por entre esses arcos é como atravessar o coração do planeta, sentindo que a própria pedra, em silêncio, ainda pulsa. Do sal ao som, da queda à calma, o mundo revela seus extremos. E entre o que resiste e o que se transforma, entendemos. A beleza não está na permanência, mas na coragem de continuar existindo. Entre montanhas que tocam o céu, o Lago Bryce repousa como um espelho do silêncio. A água, tão calma, reflete o mundo com perfeição, como se a própria terra quisesse se ver por dentro. Barcos de madeira deslizam lentamente sobre a superfície verde esmeralda, e o som dos remos parece uma prece. O ar tem cheiro de pinho e de eternidade. É um lugar onde o tempo não passa, apenas se deita sobre a água, tranquilo, à espera de quem ainda sabe contemplar. Quando o sol toca as encostas e o vento atravessa o vale, o lago se transforma num quadro vivo. Tudo ali é equilíbrio: o frio, a luz, o som, o silêncio. Bryce é mais do que paisagem. É pausa, é respiro. É a lembrança de que a beleza não está em ver muito, mas em enxergar devagar. Deixamos o frio das montanhas e seguimos para o calor e a cor da Índia. Em Jaipur, ergue-se o Hawa Mahal, o Palácio dos Ventos. Sua fachada, com centenas de janelas em arco, parece feita de rendas de pedra. Foi construída para que as mulheres do palácio pudessem observar a vida nas ruas sem serem vistas, e ainda hoje, o vento passa por suas aberturas como um sussurro antigo. A luz dança sobre o arenito rosa e cada detalhe reflete a delicadeza de um tempo em que a arte era uma forma de respirar. É impossível não sentir a alma do lugar, o toque da história, a leveza do vento, a poesia escondida em cada sombra. E então, o som do vento dá lugar ao rugido da água. Na selva de San Luis Potosí, no México,
A cachoeira de Tamul despenca de mais de 100 metros de altura, em um véu turquesa que parece cair direto do céu. A força da queda se mistura ao verde da floresta e ao azul do rio, criando uma sinfonia de luz e movimento. A neblina sobe, o ar se enche de frescor e a sensação é de estar diante da própria alma da natureza. Mas há também um instante de silêncio, aquele momento em que a água parece suspensa no ar, antes de tocar o solo. É nesse segundo breve e eterno que se entende. O poder e a beleza não se opõem, se completam. Três lugares, três formas de equilíbrio. Entre o reflexo, o vento e a queda, o mundo nos ensina que a verdadeira força é sempre silenciosa. Entre as montanhas dos Dolomitas, na Itália, o lago de Sorapis dorme escondido, como um segredo da terra. Sua água, de um azul turquesa impossível, parece ter sido criada pelo próprio céu. As pedras ao redor guardam o silêncio antigo das alturas, e o reflexo das nuvens na superfície cria a ilusão de que o mundo inteiro cabe ali dentro. A chegada exige esforço, trilhas íngremes, passos lentos, mas a recompensa é um instante de imensidão. Sorapis não se revela a quem tem pressa. É preciso merecê-lo, com o coração calmo e os olhos atentos. E quando o vento passa, o lago se move devagar, como se respirasse junto com a montanha. Seguimos para o sul, onde o tempo cresce em troncos e raízes. Na Avenue of the Baobabs, em Madagascar, gigantes de casca grossa se erguem contra o céu dourado. São árvores que parecem nascidas antes do próprio tempo, guardiãs do deserto e da memória. Seus galhos retorcidos tocam o ar como mãos antigas, e ao entardecer, suas sombras alongadas desenham o chão como um poema. Entre elas, o mundo parece mais lento, mais sábio. Dizem que os baobás foram as primeiras árvores criadas por Deus, mas cresceram tão orgulhosas de sua beleza que o Criador, irritado, as arrancou do chão e as plantou de cabeça para baixo. Desde então, suas raízes apontam para o céu, como um lembrete de humildade e eternidade. Seus troncos grossos e ocos guardam mais do que força. Guardam água, o bem mais precioso de Madagascar. Cada árvore pode armazenar até 120 mil litros em seu interior, sustentando vida mesmo nas longas secas. É por isso que, sob o sol escaldante, os baobás permanecem firmes, como reservatórios de tempo e sobrevivência.
Nas Ilhas Lofoten, na Noruega, o mar encontra as montanhas de forma quase impossível. Picos afiados se levantam direto da água, e vilas coloridas se abrigam à beira do fiord, refletidas em silêncio. No inverno, as Ilhas Lofoten parecem suspensas entre o silêncio e a luz. O mar permanece escuro e calmo, enquanto as montanhas se cobrem de neve até a beira da água. Pequenas cabanas vermelhas pontuam a paisagem branca, e o cheiro do peixe secando ao vento mistura-se ao frio cortante do norte. É uma cena de quietude absoluta, onde o tempo desacelera e cada som, cada respiração, parece parte da própria natureza. Nas Lofoten, o inverno não é ausência, é presença. A beleza que nasce quando tudo o resto adormece. A Antártida é o último suspiro da Terra, onde o branco domina todos os sentidos. O ar é puro, o silêncio é total, e a imensidão é quase uma oração. Entre as geleiras e o mar congelado, pinguins deslizam, mergulham e caminham com a graça desajeitada de quem pertence a outro tempo. Vivem em colônias vastas, unidas pelo instinto e pela ternura. Entre o frio e o vazio, constroem vida, cuidado e companhia, lembrando que até no extremo o amor encontra um jeito. A Antártida não é apenas o fim do mundo, é o lugar onde ele ainda se mantém puro. A Antártida não é apenas o fim do mundo, é o lugar onde ele ainda se mantém puro. Do azul das montanhas ao branco do gelo, da árvore que desafia o tempo aos pinguins que nos ensinam que tudo é possível, tudo aqui parece sussurrar a mesma verdade. A Terra é viva e nos observa, paciente, esperando que aprendamos a escutá-la. Na Islândia, o fogo e a água se encontram em perfeita harmonia. A cratera Kerid é o retrato dessa união. Um lago azul profundo abrigado dentro de um vulcão adormecido. As paredes avermelhadas contrastam com o espelho tranquilo da água, criando um cenário que parece respirar luz. Dizem que Kerid é o olho da terra, observando silenciosamente o céu. Quando o vento passa, a superfície vibra como se o planeta piscasse, vivo, pulsante, eterno. Ali, cada cor conta uma história. O
vermelho da lava antiga, o verde do musgo renascido, o azul do tempo que não cessa. E então viajamos para o outro extremo, onde o mistério assume forma humana. Na Ilha de Páscoa, os Moais se erguem sobre a relva, voltados para o interior da Terra como guardiões de um segredo. São gigantes silenciosos, esculpidos há séculos, que desafiam o tempo e a lógica. Ninguém sabe ao certo por que estão ali, mas ao caminhar entre eles, sente-se a presença de algo antigo e sábio. Suas faces imóveis parecem conversar com o vento, lembrando que há perguntas que o mundo não quer responder, apenas que sejam sentidas. De lá, mergulhamos em outra dimensão de beleza. As Ilhas Phi Phi, na Tailândia, são um encontro perfeito entre o sonho e o real. Falésias de pedra calcária se erguem sobre o mar turquesa, e a água é tão transparente que parece feita de luz. Os barcos deslizam em silêncio, e o som das ondas se mistura à brisa quente do trópico. É impossível não sorrir. Phi Phi é pura alegria natural, uma celebração da vida em cor e movimento. Entre enseadas escondidas e areia branca, a alma descansa. É como se o mundo, por um breve instante, decidisse apenas existir, sem pressa, sem ruído, apenas paz. As Ilhas Phi Phi ganharam fama mundial após serem cenário do filme A Praia, com Leonardo DiCaprio, mas sua história vai muito além do cinema. Antes da fama, era um refúgio de pescadores e monges que viam nas águas cristalinas um lugar sagrado de equilíbrio e retiro. Seguimos nossa viagem para o norte, onde a beleza troca o calor pelo vento. Nas Ilhas Faroé, o mundo parece recém-criado. As colinas verdes despencam direto no mar, e as nuvens tocam o chão como se quisessem repousar. Vilarejos pequenos se escondem entre penhascos e cascatas, onde o silêncio é o verdadeiro idioma. Há algo de primitivo e profundo nesse lugar. Uma sensação de que o planeta ainda respira no ritmo certo. O vento sopra forte, mas é ele quem lembra. A solidão também pode ser bela. Nas Ilhas Faroé, o tempo tem outro ritmo, e talvez seja esse o seu maior encanto. Os habitantes vivem em harmonia com a natureza, respeitando o vento, o mar e o silêncio como antigos mestres. Por fim, seguimos nossa viagem cruzando o Atlântico. Chegamos ao Canadá, onde o Peito Lake repousa entre montanhas de gelo e pinheiros eternos. Sua forma, vista do alto, lembra a cabeça de um lobo, e sua cor, um azul tão intenso que parece pintado.
A água vem do degelo das geleiras, trazendo consigo o pó mineral que dá ao lago sua tonalidade quase irreal. Ali, a natureza mostra sua delicadeza mais selvagem, fria, imensa e perfeitamente viva. O ar é puro, o som é silêncio, e a alma entende que tudo o que é belo exige distância e respeito. Cinco lugares. 5 maneiras da Terra nos mostrar quem ela é: fogo, pedra, vento, mar e gelo. E em cada um deles, um lembrete silencioso. O planeta não precisa de testemunhas, apenas de olhos que saibam sentir. Na costa gelada da Islândia, o Diamond Beach brilha sob a luz fria como se o chão tivesse sido coberto de joias. Pedaços de gelo vindos das geleiras próximas repousam sobre a areia negra e refletem o sol como diamantes espalhados pelo mar. O contraste entre o escuro e o cristal cria uma paisagem quase irreal, uma dança entre fogo e gelo, luz e sombra. O som das ondas quebrando contra o gelo é como o pulsar da terra, lento e profundo, lembrando que até o frio mais severo pode ser belo. Em Diamond Beach, a natureza não precisa de cores para encantar. Ela brilha no silêncio. Seguimos viagem para onde a água não apenas corre, ela despenca em espetáculo. A cachoeira Tumpak Sewu, também chamada de 1000 cachoeiras, cai em dezenas de véus sobre um abismo verde. Vista de cima, parece uma coroa líquida. Vista de baixo, é uma catedral de neblina e som. O ar vibra com a força da queda, e o chão treme sob os pés. Uma lembrança do poder imenso e gentil da natureza. Ao redor, a selva se fecha, e o sol que atravessa o vapor cria prismas de luz em movimento. É impossível não sentir reverência diante de tamanha grandeza. Voltamos ao frio do Atlântico Norte, onde o mar da Islândia esconde outra obra-prima, a Reynisfjara Beach, a Praia Negra de Vik. Ali, o vento sopra com força e as ondas colidem contra colunas de basalto que parecem guardiãs de pedra. Dizem as lendas islandesas que os pilares são trolls petrificados pelo sol, e quem observa de perto entende por quê. Há algo de vivo, quase humano em cada rocha. O contraste entre o branco da espuma e o negro da areia cria uma beleza bruta, quase mística. É um lugar onde o som do mar parece antigo, carregado de histórias e ecos de um tempo antes do tempo.
Entre o gelo e a selva, entre o trovão e o silêncio, descobrimos que a terra fala em muitas vozes, e todas elas são belas. Do brilho frio das geleiras à força das quedas d'água, o mundo sussurra um mesmo convite. Olhe com calma e escute o que está vivo. No sul do México, o Lago Bacalar é conhecido como a Lagoa das Sete Cores. A água muda de tons conforme a luz, do azul mais suave ao turquesa mais profundo, e o reflexo do céu parece se misturar ao fundo arenoso, criando um espetáculo hipnótico de calma e claridade. Não há ondas, apenas o som do vento e o brilho constante do sol. Nas margens do lago, pequenos barcos descansam sobre a superfície imóvel e o horizonte se confunde com o pensamento. Quem contempla Bacalar entende que a água não é apenas um espelho, é memória líquida, um lembrete de que tudo o que passa permanece de algum modo dentro de nós. Do azul caribenho, seguimos nossa viagem para mais um lugar incrível. No reino perdido do Upper Mustang, em Nepal, o vilarejo de Dakmar surge como um quadro impossível, um vale vermelho, recortado por montanhas áridas e silêncio antigo. As falésias, de um tom terroso e intenso, parecem arder sob o sol, e suas formas lembram esculturas criadas pelo próprio vento. Aqui, a natureza é sagrada, e o tempo se move devagar. Dizem que Dakmar nasceu de uma lenda. O sangue de um demônio derrotado teria tingido as montanhas de vermelho. Talvez por isso o lugar carregue uma energia ancestral, uma força silenciosa que não se explica, apenas se sente. No meio do deserto frio do Himalaia, Dakmar é uma ferida viva da terra e, ao mesmo tempo, uma cicatriz bela e eterna. E então, viajaremos até a Turquia, onde o branco domina todos os sentidos. Em Pamukkale, cascatas minerais descem pela encosta formando piscinas naturais, brancas como neve, aquecidas por fontes termais. À distância, o lugar parece feito de nuvens congeladas, um castelo de algodão suspenso entre o céu e o chão. A água morna escorre lentamente, criando reflexos dourados sob o pôr do sol. É uma visão quase celestial, o encontro da pureza com o tempo. Banhar-se em Pamukkale é como tocar um fragmento do impossível. Sentir o calor e o frio, o antigo e o eterno, coexistirem em perfeita harmonia. E quando o dia termina, o branco se tinge de ouro, e o mundo parece, por um instante, perfeito. Três paisagens, três tons da alma. Entre o azul que acalma, o vermelho que vibra e o branco que silencia,
O planeta nos mostra que a Terra também sonha, e o sonho dela é feito de cor. E quando a última imagem se dissolve, percebemos que o mundo não é feito apenas de lugares, mas de sentimentos que eles despertam. Do frio que purifica a areia que abraça, da calmaria dos lagos ao rugido das quedas d'água, cada canto da terra é um lembrete de que a vida é movimento, mesmo quando parece quieta. Viajamos entre desertos e geleiras, montanhas e mares, e em cada um deles o planeta nos mostrou algo de nós mesmos, porque no fim, todo o horizonte é também um espelho. Há paisagens que não cabem em fotos, só no coração. O cheiro da chuva em uma vila distante, o som do vento atravessando penhascos, o brilho das águas que refletem o céu, são memórias que não se apagam. Elas ficam gravadas em silêncio, lembrando que o mundo não precisa ser grande para ser infinito. Basta um instante de contemplação. E é nesse instante, entre o respirar e o olhar, que nasce o verdadeiro encanto de viajar. Não é o destino que nos transforma, mas o caminho. A cada passo, o planeta sussurra verdades simples, que tudo está vivo, que tudo muda, e que a beleza não é um lugar, é um encontro. E se você sentiu, se algo dentro de você se moveu, então o nosso propósito se cumpriu. Porque aqui, não apenas mostramos lugares, mostramos o que ainda é capaz de tocar o coração. Então, respire fundo, deixe essa emoção ficar e inscreva-se no canal para continuarmos viajando juntos. A viagem não termina aqui. O planeta ainda tem muito a nos contar, e a cada novo roteiro, seguimos juntos, descobrindo os encantos pelo mundo. E agora encerramos nossa viagem de hoje, levando com a gente lembranças inesquecíveis. Até a próxima viagem.